Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Nos preparando aqui para mais uma live, hoje com o professor Marcelo Santos, sobre a nossa fiscalização. Façam perguntas, tirem suas dúvidas. Vamos aproveitar esse momento mais uma vez. Deixa eu ver se o professor Marcelo já chegou. Marcelo já está por aí? Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, Denilson, Arthur. Boa tarde, Babi. E aí? Vamos lá. Marcelo tá por aí? Se tiver, comenta aí para eu poder te chamar na live. Sejam todos bem-vindos. Gente, sigam as redes sociais do CREF, tá? Aqui, Marcelo, chegou. Nosso canal no YouTube, tá cheio de vídeos legais lá. O nosso IGTV, todas as lives a gente tá salvando lá no IGTV, vocês podem conferir também. Convidem os amigos para participar da nossa live. Clica aí na setinha, clica no coraçãozinho. Gente, vai chegando aí, vai chamando o pessoal, manda setinha aí para o pessoal entrar. Boa tarde, Marcelo, muito bem, seja muito bem-vindo. Tá me ouvindo direitinho? Tô escutando. Tá me ouvindo? Joia, tô ouvindo sim. Deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo direitinho por aí, pessoal? Dá um legalzinho, confirma aí se tá tudo ok. Então, por enquanto, todo mundo, ninguém está reclamando. Boa tarde mais uma vez para todo mundo que chegou, profissionais de educação física, sejam muito bem-vindos a mais uma live do CREF 12. Hoje a gente vai estar aqui com o professor Marcelo Santos, que é o nosso assessor técnico de fiscalização, né? E a nossa live de hoje tem como tema fiscalização, desafios e conquistas. Né? Mais uma vez, eu vou me apresentar para quem não me conhece, professora Niluse Arruda, vice-presidente do CREF, e hoje, aqui com o Marcelo, o companheiro aí, Danilo Abreu, chegou. Né? E, Marcelo, eu quero que você se apresente, que você diga aí para o pessoal como é que você chegou na educação física, como é que você entrou no conselho, conta a tua história aí para a gente um pouquinho. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu sempre gostei de esportes. Sempre quando eu fui uma criança que adorava esportes, fui um adolescente que adorava esportes e o curso de educação física me chamou através do esporte, entendeu? Aí eu me Sim. graduei em 2012 pela Universidade de Pernambuco, na ESEF. Fiz pós-graduação também na ESEF, segui o caminho, saí do esporte, segui o caminho mais na área da saúde. Prestei o concurso para o CREF, acho que foi em 2012 também. E em 2016 eu fui chamado. Entrei como agente de fiscalização em março de 2016. Atualmente eu estou no cargo de assessor técnico de fiscalização e estou no CREF há 3 anos. Que legal. Marcelo, essa live a gente está programando para a gente poder fazer um bate-papo acerca da fiscalização, né? Eu não sei se todos sabem, né? Eu também fui fiscal do Conselho no período de 2011 a 2014, né? Tive a oportunidade de atuar como fiscal e entendo bastante, né, das dificuldades e de tudo que vocês passam aí enquanto fiscais. Estou do lado hoje, do lado como profissional e hoje fazendo parte do corpo de gestão do Conselho. Mas eu acho muito importante que as pessoas, os profissionais principalmente, tenham esse canal de comunicação com a gente e entendam, né, o real papel da fiscalização aqui conosco. Então, Marcelo, como é a realidade da fiscalização hoje? Né? Vamos falar do período pré-pandêmico, né? Como era que estava atuando a fiscalização, como era que tudo estava acontecendo. Então, a fiscalização, nós atuamos de duas formas. Temos as fiscalizações de rotina. Todo ano anterior, nós fazemos um projeto já colocando os locais onde vamos fiscalizar. Caruaru, Certo. Petrolina, enfim. E temos as fiscalizações com base em denúncias. O nosso roteiro, ele é
modificado através do quantitativo de denúncia por região que nós temos. Então, nós estamos fazendo a fiscalização normalmente, antes da pandemia, né, tivemos que nos readequar para esse momento que estamos passando a fazer fiscalizações online, através de fiscalização pelo Instagram mesmo. Os fiscais estão visualizando aquelas lives, perfis que passam treinos, pessoas que não são habilitadas, enfim, a gente está fazendo esse tipo de fiscalização hoje, devido à pandemia. E no início a gente começou bem, até fazendo 550 fiscalizações, até 18 de março. Conseguimos fazer 552, no caso, locais visitados. Fizemos uma ação bem grande, a Ação Carcará, no início de janeiro, onde nos deslocamos em 5 equipes, inclusive tivemos a participação de conselheiros também, nos apoiando nesse momento, né? Fiscalizamos naquela região de Petrolina, Uricuri, Afogados da Engazeira, Serra Talhada, Salgueiro. Fizemos uma ação intensiva nessa região e foi bastante proveitoso. A fiscalização, é bom que o profissional saiba, serve justamente para identificarmos as pessoas que estão atuando de forma irregular, não só pessoas físicas, como também aqueles estabelecimentos. Entendeu? Então, é muito importante as denúncias que chegam no conselho. E sempre informar o profissional que o profissional, ele é o primeiro fiscal. É aquele que sabe onde está acontecendo a irregularidade, ele tem o dever ético de informar o conselho para que possamos fazer toda uma logística e averiguar a situação. Entendi. São números bastante expressivos, né? Considerando o ano passado, acho que conseguimos cobrir todo o estado de Pernambuco, né? Nós visitamos todos os municípios, né? 185 municípios do estado de Pernambuco. Conseguimos fazer um total de 4.886 fiscalizações em 2019. Esse ano estávamos em 555 fiscalizações. Agora, deixa eu só separar os dados. Em 2019, nós fizemos 1.604 visitas. O que são visitas? São as fiscalizações nos estabelecimentos, academias, box, treinamento funcional, enfim. Fiscalização total, quando eu falo 4.886, são as fiscalizações em PJs, em estabelecimentos, mais as fiscalizações de pessoas físicas, que foram um total, deixa eu ver aqui, 3.282 fiscalizações, ano passado. Esse ano, o dado de 555 fiscalizações, eu coloco como visitas. A gente não tem ainda os dados que eu não consegui pegar antes da pandemia, do número de pessoas fiscalizadas, mas aí o número de visitas foram 555. Entendi, que é muito importante. Marcelo, as pessoas, quando a gente entra em contato, né, que eu acho que você também, ou os conselheiros, ou as pessoas que sabem que nós somos do CREF, muitas pessoas perguntam sobre a questão das denúncias, que querem denunciar. Olha, Diana chegou, eu vi que Tarcísio também está por aí, sejam bem-vindos. As pessoas querem denunciar muitas vezes e não denunciam por algum motivo. Algumas pessoas denunciam e dizem que o CREF não fiscaliza denúncia, e eu sei que isso não é verdade, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente aí, como é que funciona esse processo? Se eu quiser fazer uma denúncia, como corre a questão do sigilo, como é que essa denúncia é averiguada, porque também acontece, só um exemplo, daqui a pouco eu vejo outra pergunta, teve uma pergunta aí, daqui a pouco a gente vê. Que faz assim, quando geralmente a fiscalização vai para o município que sai, chegam denúncias daquele mesmo local que vocês estiveram, como é que é feito, como é o fluxo desse processo de denúncia? Explica aí para a gente. Denúncia chega a ser um grande desafio para o departamento. Por quê? Todos os profissionais, toda a sociedade, ela pode fazer a denúncia por meio de WhatsApp, tem os canais de WhatsApp, por meio do site do CREF e por meio da fiscalização, do e-mail da fiscalização. Tem esses 3 canais que, quando a denúncia chega, os fiscais cadastram e, a partir daí, traçamos uma logística para a averiguação dessas denúncias. O que ocorre muitas vezes? Estamos em Caruaru. Chegamos em Caruaru com 10 denúncias.
quando estamos fiscalizando a base de Caruaru, a região de Caruaru, o município de Caruaru e os círculos vizinhos ali, chegam mais denúncias no conselho, só que nesse momento que chega a denúncia no conselho, nós estamos voltando daquela região. Ou seja, acabamos por não fiscalizar essas denúncias novas que chegam. E só vamos fiscalizar em uma outra oportunidade, porque para nos deslocarmos até uma base, uma região, tem toda uma logística, tem a solicitação da viatura, solicitação diária, para a gente saber o local onde cada um vai ficar, quantas equipes nós vamos deslocar até tal região, tudinho. Isso acaba prejudicando. Por isso que eu acho que muitas vezes as pessoas dizem que a fiscalização demora uma eternidade para chegar. Porque quando a gente está na região, a gente vai com um determinado número de denúncias. Quando a gente sai da região, chega mais denúncias ainda. Entendeu? Quando a gente está naquela ação de fiscalização, o pessoal vai denunciando e quando a gente volta, a gente vê que chegou mais denúncias. Aí isso é um grande desafio. E querendo ou não, fazemos o possível. A fiscalização de denúncia é a prioridade do departamento. Só que a gente tem uma equipe, vamos dizer assim, reduzida para a dimensão do estado de Pernambuco. Somos 5 fiscais, mais a chefe de fiscalização, que é a professora Rosângela. E claro, tem os conselheiros que também ajudam bastante durante as fiscalizações, quando a gente vai fazer uma ação intensiva. Mas aí, qual o problema das denúncias? Justamente esse. Quando a gente está na região que a pessoa começa a fazer a denúncia e não faz antes. Seria incorreto. Todo profissional ele tem a obrigação ética de fazer a denúncia. E dizer à população, à sociedade, né, a todos os profissionais, que toda a denúncia que chega no conselho, ela é guardada em sigilo administrativo. Nem a gente, em hipótese alguma, quando chega a fiscalizar uma denúncia, a gente vai dizer, não, foi fulaninho que denunciou. De forma alguma, nenhum fiscal faz isso. Então, quando as pessoas denunciarem, elas podem ter a certeza que o sigilo vai estar guardado. Eu vejo assim, muitas pessoas parecem que têm medo de denunciar, né? E como o Marcelo falou, como profissionais de educação física, nós somos fiscais da nossa profissão. E a partir do momento que a gente consente as pessoas exercendo legalmente a nossa profissão do nosso lado, o maior impactado, na verdade, é o próprio profissional, né? Que aí automaticamente desvaloriza a profissão. Nosso presidente botou aí, ó, Marcelo, elogiando. Que dupla linda, obrigada, presidente, obrigada. Tem uma pergunta aqui da personal Babi Kids. Ela colocou assim: hoje, com tantas aulas online, como vocês conseguem fiscalizar? E aí, como é que está essa questão da fiscalização? Eu sei que vocês estão em casa, mas que vocês estão mandando o braço por aí, não é isso? Deixa eu pegar aqui os dados. Durante esse período de maio até agora, junho, nós recebemos 170 denúncias de pessoas que estejam atuando de forma irregular via Instagram, forma online, consultoria online, enfim. E também denúncias de academia. Vamos só atentar nas denúncias do Instagram aqui. Quando a denúncia chega, nós vamos verificar a página. Se constatarmos que aquela página ela está passando treino, está passando dicas de treino, enfim, está fazendo uma função que é própria do profissional da educação física, é gerada uma notificação para aquela página. Tanto que no mês passado nós fizemos 49 notificações de perfis que estavam atuando de forma irregular. Não só perfis de pessoas físicas, mas também de algumas academias e até de shoppings da região metropolitana também, devido a algumas lives que fizeram. Foram 49 notificações durante esse período. E nessa notificação é feita a orientação para que a pessoa comprove, porque até então tem lá Raul. Registrado tem vários Rauls. Como é que eu vou saber que aquela pessoa é o profissional? Ou seja, a primeira notificação vai para isso, para que essa pessoa comprove se tem ou não registro. Constatando, porque muitas vezes a gente já constata que a pessoa não tem registro, a gente já orienta para que ela retire aquela publicação do ar. Como temos visto muitos casos das nossas notificações, várias pessoas também retirando as publicações irregulares do ar. E no terceiro caso, no caso de inércia, a gente vai tomar as medidas legais. O nosso jurídico já está ciente
junto com a gerência, né, dos perfis que vão ser denunciados. Aí é isso que, é isso que nós estamos fazendo durante a pandemia, verificando as ações. Isso até acalma um pouco os profissionais que tem, porque assim, né? O que nós vemos são muitos profissionais de educação física que fica a orientação, né? Deixar, se for fazer uma live, se for fazer uma live tanto de prática de exercícios, quanto uma live de comunicação de conteúdo, informa o número do registro, né? Porque fica mais fácil, inclusive, até por uma questão de valorização mesmo da profissão, né? A gente tem que ter orgulho disso. Nós somos profissionais de educação física e essa informação ela é importante. Né? E em relação às fiscalizações, como a gente vê, as fiscalizações mesmo de forma online, elas estão acontecendo, a denúncia é feita. E qual é o desdobramento, Marcelo? Que aí, no caso, quando a fiscalização ela é presencial, a pessoa é notificada, ela assina a notificação, e aí existe um encaminhamento, e esse encaminhamento também está sendo dado, tipo, Ministério Público, Delegacia do Consumidor, como é que está funcionando? É o mesmo encaminhamento, tanto na presencial, quando finalizamos, fazemos a notificação presencial, vou ver aqui. Fiscalizamos, fazemos a... Eu não sei se é a minha ou é a tua. Não, é o meu. É a minha ou é a tua que está travando? É o meu, que estou pelo celular, aí estão me ligando aqui, aí cai. Entendeu? Ah, tudo bem. Aí, sim, estava... Sim, nas fiscalizações presenciais, quando é feita a notificação, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, existem os encaminhamentos. As pessoas jurídicas nós encaminhamos para o Ministério Público para futura interdição. E das pessoas físicas, nós encaminhamos para o DECOM para que sejam tomadas as medidas legais, feito boletim de ocorrência, TCO, por exercício legal da profissão, que está previsto no artigo 47 da Lei de Contravenção Penal. Então, temos esses encaminhamentos. A mesma coisa acontece durante as notificações online. Verificamos um perfil de uma pessoa que não é registrada, uma pessoa que é estudante, ou até mesmo que nem graduação ela está fazendo, caso ela não siga as orientações, nós também selecionamos, pegamos todos os prints para comprovar, né, que a pessoa está atuando de forma irregular, e encaminhamos de ofício para a polícia, para que também seja feito todo o procedimento que também é feito durante uma fiscalização presencial. Joia, joia. Tem um comentário aqui do professor André, dando boa tarde. Professor André Souza é nosso presidente da Comissão de Fiscalização. Obrigada, André, boa tarde. Está parabenizando aí, ó, toda a equipe de fiscalização. E só uma informação, eu tenho um questionamento aqui em relação ao Romário Leite, e é o CrossNutri. Gente, esse não é o objetivo da nossa live, mas lá na página do Conselho já tem essas informações, tá? Sobre a questão de estar entrando em contato com o governo, sobre a questão de retorno de academias, em relação aos procedimentos, aos protocolos, tem a cartilha lá que a gente lançou. Dá uma olhada lá no site, hoje o foco da live é outra, mas a gente vai estar podendo ajudar o máximo possível, tá certo? Vamos continuar, Marcelo. Tu falaste uma questão das lives que estão sendo realizadas por alunos. Como é que está funcionando essa questão? Porque a gente sabe que existem alunos de educação física que estão no período permitido para o estágio, que teoricamente deveriam estar estagiando, e tem alguns que estão fazendo lives pelas academias e dizendo que o supervisor está do lado e tal. Como é que está funcionando essa questão? A gente tem alguns questionamentos em relação a isso. Então, mês passado, nosso departamento, nós visualizamos 30 lives, sejam de academias que estavam transmitindo lives ou de pessoas físicas mesmo, fazendo as lives. O que nós identificamos em sua grande maioria, estudantes de educação física ou até mesmo pessoas sem habilitação ministrando treino. Entendeu? Nisso, o conselho entra, o departamento de fiscalização entra, nós entramos na live da pessoa, alertamos a sociedade sobre o risco de fazer um exercício com uma pessoa que não é habilitada, que a atividade física ela melhore muito a saúde das pessoas. Mas quando uma atividade não é bem orientada, ela também pode prejudicar, pode ocasionar lesões, pode ocasionar diversos fatores que prejudicam a saúde daquele indivíduo. Então, do Departamento de Fiscalização, nós entramos na live
quando verificamos que a pessoa não é profissional, alertamos a população e, claro, é gerada a notificação. Não conseguimos encaminhar a notificação na live, mas a notificação vai diretamente no perfil da pessoa, porque ela já está ciente que ela foi notificada pela irregularidade que ela cometeu. Enquanto a live de academias, o que a senhora falou é importantíssimo. Todo profissional da educação física tem o dever ético de comunicar o seu registro durante o seu exercício profissional. Ou seja, está fazendo uma live, é obrigação do profissional deixar pelo menos fixado fulano de tal, registro tal. Porque ele está dizendo à sociedade, eu sou habilitado, eu sou um profissional da educação física registrado. E às vezes temos dificuldade, a gente tem que procurar, porque nem sempre o nome que está no Instagram é o nome real da pessoa, às vezes é um nome fantasia. E para a gente fiscalizar é complicado. Teve uma pessoa que notificou, que depois a gente veio saber que era profissional, porque ele utilizou o nome fantasia, o nome artístico dele. E é difícil saber, porque a gente consegue consultar os registrados através do nome da pessoa, mas não com o nome artístico. Então, obrigação de todo profissional colocar o seu número de registro nas lives. E aquelas pessoas que não têm habilitação vão sofrer as sanções passíveis, né? Aquilo que ela está cometendo de irregularidade. E quando se tem um profissional da educação física que já colocou o seu registro lá na live e a gente percebe que a outra pessoa é estudante, a gente deixa a orientação quanto ao estágio. Tá? É meio complicado, porque é uma coisa nova essa questão de internet e tudo, a pessoa tem contrato de estágio, porque no presencial, a pessoa está atuando na academia, ela só pode estagiar se tiver contrato de estágio, a partir do 5º período, contrato de estágio, supervisão de um profissional. Quando a gente está num ambiente online, fica mais difícil da gente saber qual o período daquele estudante. Entendeu? Aí a gente geralmente não, sempre orienta que as lives por estudantes tem que ter um profissional da educação física. Verdade. Isso é muito importante. É muito importante porque, primeiro que, se o profissional da educação física ele vai apresentar algum tipo de conteúdo através da internet, o ideal é que no próprio perfil ele já informe o número do seu registro. Né? Que já facilita. Quando você acessar o perfil do profissional, tem lá a identificação do registro. E se ele está apresentando conteúdo, ele já deixar essa informação. Vai criar um card, vai ter uma live com o professor tal, coloca lá embaixo do nome do professor o número do registro. Aí vai ser uma palestra com o professor sobre atividade física. Coloca lá o número do registro. Porque aí a sociedade ela vai ter certeza de que aquela pessoa que está prescrevendo, que está dando orientação, é um profissional da educação física, né? A gente vê todos os médicos, nutricionistas, todos os profissionais, os advogados que vão utilizar o seu nome de alguma forma no âmbito profissional, todos informam o número do registro. Por que a gente tem que ser diferente? Não tem. Nós temos, inclusive, existe uma resolução, não é isso? Que fala sobre o nosso registro, a forma de escrita desse registro. Então, se for fazer seu cartãozinho de visita, põe o número do registro. Se for fazer seu carimbo para as avaliações, para qualquer tipo de documento que seja necessário, como profissional de educação física, põe seu número de registro. Isso é uma questão de valorização mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Professor André Tarcísio, parabéns pela live. Obrigada, Tarcísio. Tarcísio é nosso fiscal também, está aí assistindo a nossa live. Professor André, CD Elvas. Essa é Carol. Equipe muito atuante. Oi? Essa pessoa é Carol. Carol? Ajudou bastante a fiscalização. Nós fazíamos ação conjunta em Garanhuns. Ela fazia parte da sanitária, lá de Garanhuns. Então, é uma grande parceria nós fizemos lá em Garanhuns. Várias academias se adequaram através dessa parceria, porque as academias que estavam irregulares eram interditadas. Lembrando, a interdição só chega nesse ponto quando já há fiscalizações anteriores e a pessoa ela não se adequa, ela não segue as orientações. Por isso que chega a ser interditada. E não é porque o conselho quer interditar. O conselho de forma alguma quer interditar. Ele quer passar as orientações e que as pessoas sigam as orientações, tanto os empresários como os profissionais também, né? Exato. Isso é importante, Marcelo, porque muitas pessoas, esse ponto que você falou, só um adendozinho, dessa parceria com a Carol, por ser da vigilância sanitária,
mas das parcerias que o Conselho fecha com esses setores, principalmente pela questão da interdição, que a gente vê, às vezes, os profissionais questionam, né? Ah, o CREF passou na minha cidade, fechou a academia e foi embora. Quando ele saiu, a academia reabriu. E aí, assim, fala um pouquinho dessa questão, desse poder de interdição, dessas parcerias com a vigilância sanitária, com a delegacia do consumidor, quem é que faz essa interdição, de que forma isso acontece? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí. Pronto, perfeito. O Conselho, nós temos parcerias com outros órgãos, dentre eles o Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, o DECOM especificamente, que é a Delegacia do Consumidor. A gente aí já agradece na pessoa da delegada Beatriz Gibson, que ajuda bastante nessa parceria conosco. Temos parceria com diversas vigilâncias sanitárias, dentre elas de Garanhuns, de Petrolina, de Abreu e Lima, enfim, vários municípios que, se eu não falar agora, se sintam prestigiados também. E essas coisas ocorrem através de fiscalizações que já ocorreram. Identificamos as irregularidades, orientamos e as pessoas não seguiram as orientações, continuaram na clandestinidade ou até mesmo na irregularidade, sem profissional. Aí a gente faz a denúncia aos outros órgãos. Da partir da denúncia, eles chamam novamente o conselho para que possamos fazer as fiscalizações conjuntas. Mas aí, vamos lá. Quando o conselho, quando a fiscalização chega em algum estabelecimento, vamos supor, seja ele registrado ou clandestino, se aquele estabelecimento ele não tem um profissional da educação física, nós solicitamos um encerramento. Pense, solicitar um encerramento não é a mesma coisa que interditar. Nós solicitamos um encerramento para que aquelas atividades sejam encerradas, porque não há qualidade no serviço que está sendo prestado à sociedade. Não tem um profissional da educação física. Sendo a academia registrada ou clandestina, nós temos esse procedimento. Fechamos a academia. Só que, quando a fiscalização sai, não tem como a gente deixar um fiscal na porta daquela academia para saber se a academia vai continuar fechada ou se ela vai reabrir quando a gente sai da cidade. Infelizmente, é assim que acontece. Entendeu? Às vezes, a gente fecha na hora, enquanto a fiscalização está, a academia está fechada, mas quando a fiscalização sai do município, ela reabre. Infelizmente, é assim. Verdade. Aí, o que acontece nas interdições? O conselho, hoje, nós não interditamos a academia. Nós solicitamos a interdição através para outros órgãos, como o PROCON, por exemplo. Fizemos várias interdições no começo desse ano em parceria com o PROCON estadual. Foram, acho que, mais de 20 academias interditadas na região metropolitana do Recife. Só nesse ano. Então, para uma academia chegar a ser interditada, ela teve, no mínimo, 2 fiscalizações de orientação do conselho, porque essa academia é uma academia clandestina. E o que é uma academia clandestina? Quando ela não possui um responsável técnico, que é um profissional da educação física respondendo pela academia. Aí nós chamamos de academia clandestina. Ela não tem nenhum registro, não tem profissional, e daí nós solicitamos a interdição desse tipo de estabelecimento a outros órgãos, como Vigilância Sanitários Municipais ou PROCON mesmo. Então, aí a academia ela foi interditada. E quando a academia é interditada, ela tem um lacre. E quando a pessoa rompe esse lacre, ela está cometendo um crime que pode chegar até ser presa por ter rompido o lacre. Aí é diferente. Uma academia, quando é solicitado o encerramento das atividades, de uma academia quando ela é interditada. Tem essa diferença. Ô Marcelo, e quando a gente fala também, eu vou levar para as assessorias, que são as que atuam em ambientes que não são ambientes fechados, né, que a gente sabe que hoje é uma alternativa. Essas assessorias, elas precisam ter registro no conselho, elas são fiscalizadas, porque assim, a gente começou o projeto, né, de fiscalização nas praias, que vai ser intensificado, que vai voltar com tudo. Nos parques, a gente sempre que possível está fiscalizando, porque a demanda a gente vê que vem crescendo, é uma crescente.
e é onde a gente pega muitos estudantes de educação física atuando como profissional e tal. Como é essa questão? Esse registro, ele é obrigatório? Os profissionais todos têm que estar registrados? Se for estagiário, funciona do mesmo processo que as academias? Esclarece isso aí pra gente. Correto. Toda pessoa que trabalhe orientando atividades de condicionamento físico, ela deve ser registrada, a menos que seja um estudante com supervisão de um profissional. Essas assessorias, a partir do momento que elas têm o CNPJ, e como atividade principal condicionamento físico até atividade esportiva, é obrigatório também o registro delas no conselho. Agora temos a assessoria, que é só o nome fantasia, mas está atrelado ao CPF. Nisso, aquele profissional ele tem que ser registrado no conselho obrigatoriamente. Entendeu? E, como a senhora falou, é bem importante, é importantíssimo que as denúncias que cheguem no conselho devem chegar de forma completa. E vou citar um exemplo. Às vezes chegam denúncia no conselho, pessoas irregulares atuando na Orla de Boa Viagem. A Orla de Boa Viagem tem quilômetros de extensão. Quando nós estamos num local, vamos fiscalizar o grupo ou assessoria que está ali presente. A partir do momento que nós fiscalizamos um grupo, outros grupos já ficam atentos, que está tendo fiscalização. Eu acho que nós estamos com um problema técnico. Eu não estou te ouvindo. Tu está me ouvindo? Eu estou escutando. Está me escutando agora? Deixa eu ver aqui rapidinho se é meu celular. Não estou te ouvindo. Não tá? Oi, oi, oi. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Mudo, mudo, mudo. Vamos fazer assim, deixa eu ligar. Eu vou encerrar e vou entrar. E tu entra novamente e a gente continua? Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Ai, tá normal aí? Está ouvindo os dois? Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo, Marcelo, de jeito nenhum. E aí, tá me escutando? Pronto, quer que eu saia e depois volte? Deixa eu tentar colocar o fone aqui. Eu vou pegar o fone. Eu peguei. Só um minuto. Fala, Marcelo. Tá escutando? Agora voltou. Voltou, obrigada. Não sei o que aconteceu, não, mas voltou aqui. Vamos lá. Pronto, aí eu estava falando de um exemplo de uma denúncia que chega na praia. Fala Sim. que pessoas irregulares estão atuando na Orla de Boa Viagem. A Orla de Boa Viagem é imensa, tem quilômetros de extensão. Quando chegamos à fiscalização, vamos no grupo que está atuando, trabalhando com atividade de condicionamento físico. E quando chegamos lá e a pessoa é profissional, outros grupos vão estar sabendo que a fiscalização está na área. E aquele grupo regular, ele automaticamente já sai da sua área de atuação. Ou seja, isso é uma grande dificuldade que nós temos. Inclusive, aconteceu um caso em que fizemos uma ação na praia, onde fomos fiscalizar o primeiro grupo. O grupo ao lado percebeu que estava tendo fiscalização, deixou o material e saiu correndo. Entendeu? Aí, por isso que é muito importante que a denúncia ela chegue de forma completa. Se possível, horário, aquela irregularidade, um ponto de referência. Enfim, é importantíssimo que a denúncia chegue ela, na sua totalidade para que nós possamos tomar as medidas. Por isso a importância, né, da identificação dessas assessorias, de quem está atuando, com o nome, porque muitas vezes a gente tem um nome fantasia, mas a gente não sabe se aquela assessoria é registrada, e a gente não tem a garantia de que realmente são profissionais. Marcelo deu um exemplo agora, e que por coincidência nós estávamos juntos nessa fiscalização da praia, e o pessoal montou os equipamentos na beira da praia, quando percebeu a fiscalização, simplesmente deixou os equipamentos e foi embora. Mas chegou uma van, não sei, não foi, Marcelo? Cheio de senhoras que iam praticar atividade física, provavelmente com um leigo, né? Porque se era um profissional, não tinha para que aquela pessoa fugir, literalmente fugir do local. Né? Então, assim, é importante a sociedade ter essa consciência da necessidade do profissional, de cobrar o registro, de saber se aquela pessoa é apta a fazer esse tipo de intervenção.
em qualquer que seja o espaço de atuação, inclusive através das lives na internet. Assim, né? Eu vou dar uma posição particular em relação a isso, né? Que a gente, quando vê os princípios da atividade física e vê também a questão da individualidade do treinamento, porque a gente faz o treinamento como profissional de educação física, a gente prescreve de acordo com a individualidade do aluno. Eu não entendo como é que uma live que uma imensidão de pessoas vai tá assistindo, você consegue fazer um bom trabalho, né? E aí, assim, é complicado, é complicado. E as pessoas estão fazendo como quem está vendendo banana. E, inclusive, eu vejo isso particularmente como uma desvalorização da nossa profissão. Uma coisa é você apresentar um treino, dar uma degustação, mostrar como você treina, ou uma aplicabilidade de treino como profissional e chamar aquele cliente para ti. Outra coisa é você ver que médico não está fazendo isso, nutricionista não está fazendo isso, fisioterapeuta não está fazendo isso, só profissional de educação física. Né? E que muitos sem nem identificar que são profissionais, o que é mais complicado ainda, né? É uma grande dificuldade da gente justamente esse ponto. Percebemos vários perfis, inclusive de profissionais que até nós conhecemos, que eles não colocam o número de registro, só colocam Marcelo personal, mas não colocam o número de registro. Isso é complicadíssimo para fiscalização, entendeu? Aí a orientação que nós deixamos aos profissionais é que sempre que você for divulgar o seu trabalho, coloque seu número de registro. Não é obrigatório o Instagram ter número de registro, porque até o Instagram pode ser para você mesmo, demonstrar os seus hobbies, enfim. Mas se você utiliza o Instagram como ferramenta profissional, aí sim, você deve colocar o seu número de registro. Exatamente. Tem uma pergunta de Denilson, ele bota aqui, ó. Pessoa física formada pode dar aula de funcional em lugar aberto? Pessoa física... Então, neste momento de pandemia, Não. ou normalmente? Normalmente, se ela é formada e tem um registro, ela pode. Se ela é formada e não tem um registro, ela não pode. Então, mas nesse momento de pandemia, nós temos que seguir as orientações das autoridades, né? Se aquele município já liberou ou não, ver se o governador do estado liberou ou não. Até então, eu não tenho informação que esses locais estejam liberados. Se é que a pergunta está sendo nesse momento de pandemia. Se a pergunta está sendo no momento normal que nós vivíamos, né? A pessoa formada, registrada, pode atuar sim. A pessoa formada sem registro não pode atuar. A lei que regulamenta a profissão de educação física, ela é bem clara. Apenas os profissionais de educação física, só poderão ser chamados de profissionais de educação física aquelas pessoas graduadas, formadas, com registro no conselho de classe. As pessoas que não têm registro no conselho de classe, elas são graduadas sem registro e não podem atuar. Perfeito, perfeito. E é muito importante, mesmo que esteja atuando no momento normal, não é isso, Denilson? Ok. No momento normal, sim, pode atuar, não tem problema nenhum. O ideal é que esse profissional ele também esteja identificado, né? Que a gente muitas vezes vê, né, Marcelo? Que tem uma camisa que identifique-se como profissional, que esteja portando a sua cédula, né? Isso é importante, porque também identifica, né, sendo como profissional e sendo como profissional registrado, é claro. Isso é muito claro em relação à possibilidade de intervenção. A lei, ela não distingue. Se você for atuar na sua casa, você não precisa de registro. Se você for atuar na escola, não precisa de registro. Não, a lei, ela é para o profissional da educação física em qualquer que seja a sua área de intervenção, seja ele licenciado, seja ele bacharel. Foi bom tocar agora na área do licenciado, né, Marcelo? A gente lembrou das escolas, da atuação do profissional de educação física na educação básica. Né? Uma coisa que a gente deixa caracterizada, e é muito importante relembrar, é que lá atrás, quando o nosso curso ele foi disseminado entre licenciatura e bacharelado, isso foi uma determinação do Ministério da Educação, né? A partir das resoluções do curso. Aí muitas vezes as pessoas falam, o CREF não deixa. Não é o CREF. É a base curricular do curso que você escolheu. São as diretrizes que o Ministério da Educação deu ao curso, que lhe dá a possibilidade de atuação ou não naquele setor. Mas, mesmo assim, quem é licenciado e atua na escola, Marcelo, precisa de registro? Precisa sim.
O licenciado, ele também é um profissional da educação física. A licenciatura é uma das áreas de atuação do profissional, perdão, é uma das áreas de atuação da educação física. Aquela pessoa que tem licenciatura, ela está apta, com registro, obviamente, né, a atuar na educação formal, né, no ensino básico. Ou seja, todos os professores de educação física escolar, eles precisam sim ser registrados no conselho. Aí, já deixando uma informação, né? Muitas pessoas acham que o conselho só fiscaliza as academias, só fiscaliza os grupos de funcional, enfim, mas não, nós também fiscalizamos as escolas. Geralmente, o procedimento que nós temos durante uma fiscalização nas escolas é falar diretamente com o gestor, ou vice-gestor, ou alguém que seja responsável pela coordenação da escola. Nós não fiscalizamos diretamente o profissional na escola, até porque não sabemos se ele está atuando ou não naquele momento, se é horário ou não dele trabalhar. Aí, quando vamos numa escola que esteja atuando no momento, aí sim, nós vamos querer saber, chamamos o profissional tudinho e fazemos a fiscalização normal. Mas aí, Entendi. a fiscalização em escolas vai ser sempre vamos nos encontrar sempre, primeiramente, com o gestor. E daí nós pegamos as informações, se tem aula de educação física, porque ainda assim encontramos escolas que não têm aula de educação física na grade curricular. Encontramos escolas que professores de referência atuam com a educação física. Encontramos escolas que têm graduados sem registro, encontramos escolas que têm profissionais de educação física. E nisso deixamos todas as orientações possíveis para o gestor para que sejam cumpridas. Caso não sejam cumpridas, tomaremos as medidas necessárias, como encaminhar ao Ministério Público, por exemplo, quando encontramos uma pessoa que não tem habilitação, encaminhamos ao Ministério Público para denunciar o fato, né, a irregularidade daquela escola. São esses os procedimentos que nós temos. Então, a fiscalização do CREF 12 fiscaliza sim também as escolas. Estou entendendo. E é muito importante, Marcelo, eu vou fazer um comentário até relembrando o período em que eu também fui fiscal do conselho e por ter o feeling da situação, né? O que acontece muitas vezes? Às vezes os profissionais de educação física, eles são muito resistentes a esse processo de fiscalização na escola. No ato fiscalizatório, muitas vezes nós identificamos que quem dá aula de educação física não é o profissional de educação física, né? Muitas vezes quem está ali não vou generalizar, né? Não vou generalizar, não estou generalizando, eu não estou dizendo que em todas as escolas acontecem isso, mas em muitas escolas, tanto de rede particular quanto de redes governamentais. Inclusive, isso eu acredito que é um dos motivos que fazem a gente perder tanta carga horária de uma disciplina tão importante que é a educação física. Então, assim, muitos professores de outras disciplinas cumprindo carga horária na nossa disciplina, ou estudante dando a nossa aula sem supervisão profissional da educação física, no exercício legal da profissão, né? Que não é, na verdade, já não é nem estágio, ali já é caracterizado exercício legal da profissão. Tipo, tenho professores de matemática, biologia, inglês, cumprindo carga horária da educação física. E o professor da educação física, muitas vezes, só tem um professor na escola e as turmas dele ficam bem reduzidas para que outros professores possam dar. Então, assim, é uma luta que a gente vê que vem para valorizar a profissão. Então, quando o conselho ele faz uma fiscalização no interior, por exemplo, que chega um profissional daquela região e diz, como a gente recebe, né, Marcelo, ligação, que o CREF, depois que passou, abriu vaga de emprego para ele nas escolas que existiam lá, isso para o CREF é muito importante, mas principalmente por saber que está existindo a valorização desse profissional, que muitas vezes estava desempregado, que muitas vezes estava sem poder trabalhar, que existia vaga e que por algum motivo essa vaga não era preenchida. Então, assim, é questão de valorização, é questão de entender a questão da legalidade da profissão. Não é a educação física
da academia ou a educação física do clube. Não, é a educação física em qualquer que seja o seu espaço de intervenção. Isso é importante pela questão da valorização da profissão. Já pensou se qualquer um pudesse dar aula? Como é que seria? De que forma o profissional ia ser valorizado? Né? Para que passar 4 anos numa faculdade se qualquer um pode dar nossa aula? A gente tem que começar a refletir sobre isso. E, assim, são espaços que a gente tem ganho, espaços que a gente tem conquistado, né, ao longo desses anos. E eu vejo como muito importante e de um valor muito grande para a profissão. Né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. É só falando. Gente, eu estou vendo aqui mais uma vez perguntas sobre a abertura das academias e tal. Tem aqui um comentário, ó. Me desculpa, mas nunca vi resultados sobre a fiscalização nas escolas. No tipo de escolas serem penalizadas, principalmente as escolas públicas. Assim, Um bacharel pode dar aula para... Eu vou passar, Marcelo, e a gente vai falando sobre tudo, tá? Está dizendo aqui, um bacharel pode dar aulas práticas em escolas, tipo funcional. Vamos lá. Vamos até aí, tá? E depois a gente vê mais. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. No caso de não ver mudança prática nas escolas, né? Às vezes, quando a gente não vê, nós não visualizamos, não quer dizer que essas mudanças estejam acontecendo. Como a senhora mesmo falou, chegam informações para a gente que, depois de uma fiscalização, abriu uma vaga de emprego para um profissional naquela escola. Isso já é bastante gratificante, ao meu ver. Ou seja, já é uma mudança que acontece. Entendeu? De fato, o conselho não tem como penalizar a escola. O que nós podemos fazer naquela escola que não está seguindo as orientações é encaminhar a denúncia. Então, nisso, nós ficamos, vamos dizer assim, amarrados, porque quem tem que fiscalizar a escola é o MEC. O conselho não fiscaliza a escola. A gente diz que fiscaliza a escola, mas a gente fiscaliza o profissional que está atuando com a educação física. E, claro, orientamos, nós visualizamos a questão de material, se a Ai, ficou mudo de novo aqui. Pronto. Não tô te ouvindo. Ou do governo ou mesmo do município, que aquela escola esteja respondendo. Entendeu? Aí, mesmo que nós, quem está de fora, não consiga visualizar algumas transformações estão acontecendo sim através da fiscalização. A outra pergunta foi em relação ao bacharel na escola, correto? Correto? Tá mudo de novo aqui, eu não tô te ouvindo. Pronto. Estão me escutando? Deixa eu ver. Será? Alguém está me escutando? Não. Tem algum problema técnico aqui no aparelho que eu não estou conseguindo te ouvir. Eu espero que. Bom, se o pessoal está te ouvindo, eles conseguiram responder. Deixa eu tentar conectar o fone para ver se é isso. Fala aí. Pronto, tá escutando? Voltou. Ai, como é ruim. Eu achei que eu estava suada aqui sem ter. Vamos lá. Que parte não me escutou? Acho que o pessoal estava escutando, talvez, né? Não, eu acho que se você conseguiu responder, eu acho que todos escutaram. Eu não escutei nada. Depois que eu perguntei, ficou mudo. O que acontece na escola mediante uma fiscalização. Por mais que a pessoa ela não consiga visualizar a transformação, chega ao nosso conhecimento da fiscalização, no caso, né, que pessoas conseguiram emprego naquela escola a partir de uma fiscalização que ocorreu, as orientações que nós deixamos lá. E quem tem que fiscalizar a escola é o MEC. O conselho, ele fiscaliza a atuação do profissional da educação física. Ou seja, o professor de educação física, nós estamos fiscalizando. E, claro, deixamos as orientações a respeito de quadra, se ela é coberta ou não, material, se tem material suficiente ou não. Pegamos essas informações para passar para a Secretaria de Educação, seja do governo, município. Em relação ao bacharel na escola, o licenciado, ele pode atuar, ele deve atuar, na verdade, né, com a grade curricular de educação física, a educação física escolar da grade curricular. E também alguns atuam com o treinamento dentro das escolas.
Esse é um ponto. O bacharel, que o bacharel ele não pode atuar é na grade curricular de educação física. O bacharel ele não pode atuar nessa grade curricular. Essa grade curricular pertence ao licenciado. Isso não impede que o Certo. bacharel atue na escola com treinamento esportivo, enfim, com qualquer atividade de condicionamento físico que a escola venha a ter, atividades extras, né, que não fazem parte da grade curricular da educação física. São duas coisas diferentes. Aí, nisso, o bacharel ele pode atuar sim. Certo. Quando a gente fala dos jogos escolares, bacharel, licenciado, como é que funciona isso? Então, tanto o licenciado quanto o bacharel, eles atuam. Por quê? Várias escolas, elas públicas, vamos dizer assim, né? Elas contratam licenciados, porque eles Verdade. contratam professores para atuar na grade escolar de educação física. Eles não contratam professores para atuar com treinamento esportivo. Nisso, o licenciado, o entendimento é que, como está no ambiente escolar, ele pode atuar também com esse treinamento esportivo na escola, não pode atuar fora da escola. E o bacharel, ele pode atuar no treinamento esportivo da escola também, Da escola. mas não Então, pode atuar com a educação física escolar. É só a gente separar isso. joia. Educação física escolar, só o licenciado. Fora, Massa. bacharel. Davidson Santos está dizendo assim: acredito que deveria ter uma pena aos indivíduos que exercem função de professor de educação física ilegalmente, mas o que eu vejo não existe uma pena, por isso esses indivíduos voltam a dar aulas clandestinamente. E tem aqui, se o próprio MEC permite às escolas distribuir as aulas de educação física para outros professores da escola, né? Que assim, eu acredito que a questão não é o MEC permitir. Eu acho que você deve ter falado sobre a questão da licenciatura, do que o MEC, quando ele fala de licenciatura, e ele cria a grade curricular da licenciatura, para intervir especificamente naquela licenciatura ao qual o indivíduo está se graduando. Por exemplo, se eu faço licenciatura em História, se eu faço licenciatura em Geografia, licenciatura em Biologia, licenciatura em Educação Física, as possibilidades de intervenção desses profissionais são exatamente nas suas áreas de intervenção específica. E isso era que o Ministério deveria garantir. E muitas vezes não existe, né? No nosso caso, o que nós fiscalizamos é a intervenção do profissional da educação física. Se é educação física, tem que haver um profissional. É isso que a gente quer saber. E se existe esse profissional, se esse profissional ele é devidamente registrado. Em relação à penalidade, fala aí um pouquinho, Marcelo, como é que funciona isso? Então, a penalidade para uma pessoa que está atuando no exercício legal, ela é prevista no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, né? Que pode ser de multa até reclusão de 3 meses. Lembrando que o exercício legal da profissão é uma contravenção penal. É um crime de baixo potencial ofensivo, por isso que ninguém chega a ser preso. Geralmente, nessas ações, a pessoa ela paga uma multa ou presta serviços comunitários. Claro, a depender do julgamento, né? Se a pessoa já não é mais réu primária, aí pode chegar até uma reclusão mesmo. Perfeito, perfeito. Marcelo, nós estamos a 53 minutos de live. Até agora eu acredito que muitas dúvidas foram esclarecidas, né? Eu tenho a dizer aos profissionais que nós, como profissionais de educação física, somos fiscais da nossa profissão e a partir do momento que a gente consente que o outro exerce legalmente a nossa profissão, nós estamos sendo cúmplices nesse processo. E como foi dito, a lei ela é clara, a 9696 de 98, em que diz que as nossas intervenções e nos locais congêneres é privativo do profissional da educação física. E se você cala, se você consente, você depois não vai poder reclamar. Muitas vezes o conselho ele faz a atuação, mas nós temos que fazer a nossa atuação, nós temos que fazer os nossos questionamentos sobre o assunto, não permitir que isso aconteça, porque quando a gente dá brecha, muitos dos exercícios ilegais que acontecem são por conivência do profissional da educação física, né? O bichinho, o coitadinho, e se ele deixar de trabalhar, ele vai viver de quê, gente? A gente não pode mais pensar assim. A gente tem que pensar como gente grande, que a nossa profissão é uma das profissões de saúde que não trabalha diretamente ligada à doença. Nós trabalhamos promovendo saúde e com pessoas saudáveis para que elas não adoeçam. Não só nos meios de academia, mas também na escola. Nosso objeto de trabalho é o corpo humano.
né? São os nossos alunos, seja ela na educação física escolar, seja fora desse âmbito de intervenção. Então, se preocupem com isso, busquem informação, certifiquem-se de que as pessoas que estão ali atuando realmente são profissionais de educação física, né? Deixa eu ver aqui. Mas nós não podemos fazer nada. Existe um monte de pessoas que dão aula de dança sem ser credenciados. Então, deixa eu... Nós estamos a 55 minutos, Marcelo. Vai lá, fala um pouquinho aí sobre a questão da dança, depois a gente fecha. Vamos lá. Dança. Já está quase pacificado. Eu acho que falta só votação, talvez no Supremo, que a dança não compete o Conselho fiscalizar, porque dança é entendido na Justiça como atividade cultural e não atividade de condicionamento físico. Ou seja, uma aula de dança de salão, isso o Conselho não pode fiscalizar. Agora o Conselho fiscaliza uma aula de ginástica. Entendeu? Ginástica é uma aula que tem como fim o condicionamento físico, emagrecimento, melhoria cardiorrespiratória. Enfim, quando tiver o condicionamento físico como objetivo principal, o Conselho fiscaliza sim. Tá? Agora, aula de balé, aula de axé, enfim, aula de dança de salão, nós não fiscalizamos. Mas aula de ginástica, nós fiscalizamos sim, normalmente. E, claro, tendo pessoas não habilitadas atuando com aulas de ginástica, cabe ao profissional, cabe à sociedade denunciar ao conselho que nós vamos tomar as medidas necessárias. Entendeu? Vamos fazer para poder fiscalizar e averiguar essa denúncia. Desculpa, termine, Marcelo, termine. Eu pensei que tinha terminado. Nós acham que a fiscalização ela trabalha com bola de cristal e nós não trabalhamos com bola de cristal. Precisamos muito do apoio dos profissionais formalizando essas denúncias. Porque a partir daí nós vamos ter o conhecimento da irregularidade que acontece em tal local, em tal horário, em tal dia e podemos tomar as medidas necessárias. Perfeito. Eu tenho uma posição pessoal em relação a isso quando a gente fala nas academias, né? Que antigamente, quando a academia oferecia aula de ginástica, era ginástica localizada e ginástica aeróbica. E aí a ginástica aeróbica começou a ter outros nomes bonitinhos, né? Aerodência, aero não sei o quê, nananã, aí chegou outro nome. Zumba, outro nome. Fit dance, mas na academia, com o objetivo de condicionamento físico, para mim, é uma ginástica de cunho aeróbico, realizado dentro da academia, como era antigamente. E as pessoas vêm teimando em dizer que isso não é. Quando a gente fala de dança do cunho cultural, eu entendo exatamente isso, né? Tanto é que, até que seja transitado julgado, a gente não está fiscalizando, mas assim, entendendo que no espaço de condicionamento físico, esse profissional ele precisa ser registrado no conselho. É uma questão muito lógica, né? Mas, vamos lá. Gente, 2 minutos para terminar. Marcelo, eu queria te agradecer muito, muito, muito mesmo pela tua disponibilidade. Dizer a vocês que o CREF está aí de portas abertas para vocês, gente. Sigam nossas redes sociais. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV. Quem perdeu ela do começo, pode ir lá voltar para assistir, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma pergunta pontual, podem mandar lá no nosso direct. E tem muita informação sobre a questão da volta da academia, de reuniões que o CREF está fazendo. Se liguem lá no site do CREF e também nas nossas redes sociais que tem informação lá. Esse não foi o assunto principal da live, por isso que nós não falamos. Marcelo, pode fechar. Então, falar a todos os profissionais de educação física, que vou retornar à fala inicial, né, que vocês são os primeiros fiscais. Vocês estão lá na ponta vendo onde acontece a irregularidade. Então, vocês têm a obrigação de denunciar para o Conselho para que nós possamos cada vez mais fortalecer a nossa profissão, que é uma profissão maravilhosa que cada um aqui escolheu, que tenho certeza que todos amam de paixão, que é a educação física, tá certo? Só assim nós vamos avançar cada vez mais como Conselho, que o Conselho pertence a todos os profissionais, não é apenas quem está dentro do Conselho, mas o Conselho ele pertence a todos os profissionais. Então, precisamos também da ajuda de vocês. Lembrando sempre de deixar o registro na sua página do Instagram, caso utilize como ferramenta profissional, tá certo? Então, um abraço aí a todos. Obrigada, gente, contagem regressiva mesmo. Obrigada mesmo pela participação de todos. Marcelo, show. Gente, obrigada. E qualquer dúvida, podem ir lá no direct e a gente responde para vocês. Até a próxima. Amanhã tem mais, hein? Às 19 horas.